Bom, já falei isso aqui algumas vezes, eu tenho bastante divergência com ele no momento. Bastante. Não sei nem o que pode acontecer quando eu encontrá-lo. Tomara que ele não cruze o meu caminho, eu estou com bastante raiva dele, mas eu não sou oportunista, não sou mau caráter, o meu problema com ele é pessoal. E o meu problema com o Pedrinho é que ele foi eleito para ser o presidente. Em alguns momentos, ele foi mais diretor de futebol do que presidente, um cargo que já outras administrações, outros presidentes ofereceram para ele, ele não quis. Mas a equipe é boa, as pessoas trabalham bem, a RJ é muito positiva para o Vasco, e a reforma de São Januário é fundamental. Né? Acho que esses dois são 3 pilares, 4 pilares. A reforma do CT, mas me parece que as pessoas reclamam um pouco, não reclamam muito da estrutura do CT. Eu nunca estive lá, então não posso dizer. E o futebol? O futebol precisa ganhar, precisa conquistar. Né? Então, são esses 4 pilares. 2 deles, eu sei que estão andando muito bem. Pessoas que eu falo, que eu gosto, que eu admiro, que estão tocando bem a parte da RJ, né? Que também faz parte da estrutura, mas principalmente a reforma de São Januário. Não é fácil, as pessoas prometem e não cumprem, mas ela está caminhando de uma forma positiva. Tá bom? Grande abraço, meu querido Thales. Alan Sérgio novamente. Ed, podia colocar um dia a gente para participar com você, igual você faz com o Eri, quando ele está disponível. David, está pronto para voltar? Vou começar pelo fim. Cara, vi uma foto que me impressionou, né, do joelho do David. Me parece que ele já está naquela transição, já fazendo a parte física para poder retornar. Alan, o Gui faz muita falta, porque era ele quem sabia fazer. Eu tenho dificuldade de botar o WhatsApp web aqui, porque é através do WhatsApp web que eu mando o link para o Ed Johnson. Mas eu vou pedir para o meu filho me ajudar aí nas próximas lives, e quem sabe eu escolho aí um por live para a gente bater um papo e falar das notícias do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Acho que foi ótima ideia. Tá bom, Alan? Grande abraço, meu amigo. Mais um superchat aqui. É do Alan Sérgio mesmo. Gustavo Feijão mandou um superchat aqui, não falou nada. Vamos ler o último aqui do Leandro. Ed. Fala, Ed, meu ídolo. O Souza foi no canal do Beija e falou de você novamente. O que você acha? Você sempre fala que não vai comentar, mas gostaria de ouvi-lo. Bom, Leandro, em respeito a você, vou responder simples e objetivo. Meu pai me ensinou que, se não estiver à minha altura, para eu não me abaixar. Tá? O Souza só vai a podcast, só dá entrevista, só vai aqui ou ali para falar mal dos outros. Para contar a sua própria história, ninguém tem interesse. Então, não sou eu que vou estar aqui dando palco para esse medíocre jogador. Né? Mas o assunto de agora é amistoso. O Vasco vai enfrentar o Montevideo Wanderers no dia 5 de julho, às 5 da tarde. Partida que vai ser realizada lá na Arena das Dunas, Baran. Bom teste para o Vasco jogar contra o Montevideo Wanderers. Eu acho que né? Tira os jogadores ali de uma zona só de treinamento, passa a ter um jogo, né?
mais pegado, não é um jogo oficial, também não é um jogo treino, é um meio termo, é um jogo amistoso. Vai ganhar uma grana, não sei se vale o esforço da longa viagem, mas provavelmente é o que apareceu. Não é o cenário ideal. Para mim, o cenário ideal seria jogar uma partida amistosa mais próximo de sua casa, mais próximo do Rio de Janeiro. Mas, enfim, eu acho válido. Acho válido esse jogo amistoso, porque o time vai ficar parado um bom tempo, né? Depois vai para treinamento e aí ficar sem jogar durante um período muito longo é muito ruim. Acho válido a partida amistosa. Não é um time qualquer, né? Um time uruguaio que está na parte de cima da tabela. Então, acho muito válido. Parte de cima da tabela no Campeonato Uruguaio. As últimas participações do Montevideo Wanderers na Sul-Americana, a última foi em 2022 e na Libertadores, a última foi em 2015. Esse é o Montevideo Wanderers, uma equipe, eu diria, modesta do futebol uruguaio. E eu só não concordo, e aí os meus amigos vão ficar chateados comigo, meus amigos lá do Rio Grande do Norte vão ficar chateados comigo, galera de Natal vai querer me matar, mas eu acho que fazer essa viagem agora para o Vasco, para quê? Você vai lá para Natal, para voltar para o Rio, depois tem um jogo em Brasília dia 12. A única coisa que me desagrada nesse amistoso é a distância. E você, Lineker? O que você está pensando em relação a esse amistoso? Montevideo Wanderers, adversário do Vasco, fraco. no dia 5, irmão. Adversário fraco. Eu acho que o tempo não é o problema. Eu acho que dá para fazer essa viagem sim, vai ganhar um dinheiro. Não vai ter custo de logística, né? Vai ser tudo pago pelos organizadores. De 5 para 2, eu acho que está confortável. São 7 dias. Acho que dá para recuperar. Eu só não gostei do adversário. Eu acho um adversário tecnicamente muito abaixo daquilo que o Vasco precisa para uma Série A de Campeonato Brasileiro e para uma Copa do Brasil que também se aproxima. Eu acho que o Montevideo Wanderers seria um adversário nível Série C do Brasil, no máximo B, e eu acho que não está compatível com aquilo que o Vasco precisa se adaptar para um Campeonato Brasileiro com clubes qualificados financeiramente, até tecnicamente. Então, para mim, o Wanderers é o único ponto negativo. Eu acho que para ir para Natal também, para alimentar o torcedor lá, fazer alguma campanha, enfim. Eu acho que o tempo não seria tanto problema assim, mas eu escolheria um adversário mais qualificado até mesmo para aumentar a audiência do jogo, né? Colocaria um europeu, talvez, para você ter o porquê assistir. Peraí, caramba, é um mercado maior, amplia o mercado para patrocínio, poderia até aumentar, né, essa renda de 1,5 milhão para uma renda maior, uma captação de recursos dependendo do adversário. Desculpa, mas o Montevideo Wanderers tem 0 torcedor no Brasil e o Uruguai é um país muito pequeno, então a audiência é menor. Ao Barcelona, é isso mesmo, galera, está preparando uma proposta pelo Zuccarello. Lucas Zuccarello, joia da base Cruz Maltina, vem despertando interesse do clube europeu, do clube catalão, né? O Barcelona que vê no jogador um valor promissor, um jogador que possa ajudar futuramente no meio-campo do time da Catalunha e se prepara para realizar uma proposta milionária, né? Uma proposta nesse momento considerado irrecusável. É claro que o Vasco, tanto ali com o Diniz, com o Admar Lopes, vem tratando a questão de negociação com muito critério, com muito cuidado, né? Principalmente dando um valor à base do Vasco, nem à toa que o martelo já foi batido em relação à permanência do Ryan até o final da temporada, a não ser que também chegue uma proposta considerada irrecusável. O próprio Admar Lopes falou sobre isso, mas a princípio o Fernando Diniz conta com esses jogadores, né? Os que são considerados ali entre 11 a 17 jogadores que o Fernando Diniz mais tem utilizado no elenco titular, no elenco principal. E mais se tratando do Zuccarello, que é um jovem que o Vasco adquiriu do Sport, o Vasco tem 45% do passe do jogador, o Sport tem mais 45% e o atleta tem 10%. Então o Vasco ainda tem condição, por R$500 mil, comprar mais 20% do passe do jogador junto ao Sport,
e ter ali 65%. Então, digamos que hoje o Barcelona prepara uma proposta de na casa dos 15 a 20 milhões de euros, coloca em 120, 130 milhões de reais. O Vasco com certeza teria uma boa venda, né? Um lucro, algo muito satisfatório em relação ao lado econômico, ao lado financeiro. Mas se tratando, é um lado bom, né? Se colocar na balança, é interessante para o fluxo financeiro do clube, mas também tem que se pesar como o Vasco trabalha no momento, em valorizar a sua base, em utilizar a sua base, algo que o Fernando Diniz demonstra que tem esse lado, tem essa preocupação. Vamos aguardar, mas a informação, segundo um portal especializado em transferências e notícias da Espanha, trouxe essa informação importante. Deixa eu trazer, já que eu falei em análise de elenco, deixa eu trazer mais um pouco do papo do Admar Lopes, na apresentação dele nesta semana. Respostas interessantes, fazendo análise, por exemplo, do elenco vascaíno. Para começar, eu sou um fã do Diniz, antes de sequer cogitar o meu nome para o Vasco. Já tive a oportunidade de lhe dizer. São equipas com uma identidade muito forte, eu gosto, com ideias muito bem definidas. Ele tem uma capacidade muito grande de tirar o máximo dos seus jogadores. Eu acho que já se conseguiu ver nos quase 2 meses que ele tem em função, que houve jogadores que já cresceram, e eu acredito que há mais jogadores ainda que vão crescer e que ele vai conseguir tirar o melhor deles. E definitivamente acho que contrataria o Diniz para o atual Vasco, sem dúvida alguma. A outra questão tinha sido... Em relação ao elenco, o que você conseguiu perceber nos jogos que você assistiu? Eu tive a oportunidade de assistir todos os jogos desde que o Diniz entrou em função. Eu acho que coletivamente e individualmente, acho que há uma evolução muito grande. Acredito que o elenco é um pouquinho, talvez, desequilibrado em algumas funções. Pode faltar ali um ou outro perfil, mas também tão pouco queremos fazer alguma revolução. E o que eu sei que o Diniz quer é jogadores que cheguem e que realmente ajudam de forma inequívoca. Trazer por trazer não faz nenhum sentido, nem para ele nem para nós, obviamente. Por isso, respondendo mais concretamente, eu acho que há um outro perfil que nos pode faltar no elenco, que estamos analisando, mas no modo geral, acredito que há potencial no elenco para fazer melhor do que foi feito até este momento da temporada. Admar, Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaíno, e seja bem-vindo ao Vasco. Desejo muito sucesso nesse seu trabalho aqui. Muito obrigado. A minha pergunta é a respeito do Ryan, um jogador muito promissor, que o Vasco tem muita expectativa, tanto esportivamente quanto também financeiramente, que pode ajudar muito o clube no futuro próximo. O técnico Fernando Diniz vem tratando o Ryan quase que como um filho. O futebol dele aumentou consideravelmente, vem entregando muito mais e hoje é um jogador fundamental. O próprio Diniz pediu a permanência, se possível, que futuramente, uma venda não agora, mas futura, o Vasco pode receber até mais dinheiro em relação a um possível retorno. Eu queria saber o que já foi trabalhado com você em relação a esse jogador, se o objetivo é vender agora por questão financeira, pela necessidade da venda, ou se a pedido do treinador está nos planos tentar esperar um pouquinho mais e quem sabe vender só numa outra janela. Obrigado. Boa questão. O Mr. Diniz, o que ele pediu foi que os 11 jogadores, 12, os jogadores mais utilizados, os titulares, digamos assim, que não haja uma negociação, uma saída nesta janela. Agora a questão é que o Vasco vive uma situação financeira relativamente complexa, e há propostas que não podem ser recusadas. A minha expectativa, juntamente com a diretoria, é manter o Ryan, não negociar o Ryan nesta janela, ok? Agora há uma multa rescisória, se alguém pagar a multa, nós não podemos fazer absolutamente nada. E eu acredito, muito honestamente, com o trabalho que nós estamos a fazer, que o Ryan vai ficar até ao final do ano no Vasco. Acredito, mas nada é impossível no futebol. Boa tarde, Edmar. Boa tarde. Seja bem-vindo, boa sorte no Vasco da Gama. Muito obrigado. Carlos Berbert, dos canais Mário Coelho Vasco e MCV Play. A minha pergunta é envolvendo indícios de que você é um antigo alvo do clube, na verdade, desde o ano passado, ali depois da saída do Alexandre Matos. E aí eu queria saber se naquela época houve mesmo
um contato do clube com você, se você chegou a negociar, e se sim, qual foi o diferencial para dessa vez você aceitar a proposta, o convite do Vasco da Gama? Obrigado. Muito obrigado pela questão. Respondendo sim, é verdade que em março de 2024 houve contactos com a 777 e com as pessoas em função na SAF do clube. Houve algumas conversas, houve algumas entrevistas, alguma troca de ideias. E na verdade, naquele momento, eu achei que não era o momento para vir para o Brasil do ponto de vista pessoal, mas também pelo projeto como foi apresentado. Desta vez as coisas foram muito mais céleres e eu comecei esta apresentação a agradecer a todo o processo de recrutamento e as conversas. A mensagem que me foi passada foi muito clara. Eu notei um sentido de responsabilidade a todos os níveis, económica, um projeto esportivo muito sólido. Identifiquei-me claramente com as pessoas de uma forma muito fácil e momentos diferentes, mensagens diferentes, projetos diferentes, resposta diferente. Então, o Admar Lopes, eu senti ele muito pé no chão. Pelos comentários aqui do nosso último vídeo, muita gente elogiando, gostou, um cara seguro, tranquilo naquilo que falou, passou confiança, passou credibilidade aos torcedores do Vasco da Gama. O que você achou? Fale aí, deixe o seu comentário também a respeito do novo diretor executivo do Vasco da Gama, o Admar Lopes. O Vasco tem interesse também no atacante Brenner, atualmente na Udinese da Itália. Apesar de estar com pouco espaço na equipe italiana, a negociação encontra obstáculos. A Udinese investiu 10 milhões de euros na contratação do atleta e, até o momento, não tem sinalizado abertura para uma liberação facilitada, seja por empréstimo ou venda com valores reduzidos. Do ponto de vista financeiro, o salário de Brenner, estimado em cerca de 500 mil por mês, estaria dentro do planejamento do Vasco para reforços na temporada. Além disso, o jogador é representado pelo empresário Giuliano Bertolucci, figura influente no mercado internacional e com histórico de intermediações com clubes brasileiros, o que poderia favorecer a negociação. Fernando Diniz manifestou interesse na contratação do atacante Brenner, atualmente na Udinese da Itália. O jogador trabalhou com Diniz nas passagens pelo São Paulo e pelo Fluminense, e tem o aval do treinador para reforçar o setor ofensivo do Vasco da Gama.